diferença entre uma tristeza normal e uma depressão. Vou ensinar para você nesse vídeo passo a passo, então presta muita atenção, tá certo? Primeiro, vamos entender o que é a tristeza. A tristeza é uma emoção que geralmente é desencadeada por um fator estressor, tá? Então, ela vai aparecer com uma justificativa, digamos assim. Existe algo que aconteceu que justifica aquilo que está sendo sentido. Quando esse fato acontece e aí passa, a tristeza ela vai passar junto. Então, por exemplo, a morte de um familiar querido, né? Claro que isso pode persistir um pouco mais. Contudo, a sua tristeza sempre vai estar relacionada a essa perda. Você se lembra da pessoa, você fica triste, você se lembra de momentos bons, fica triste. Se a gente estiver falando do término de um relacionamento, também você vai ficando triste à medida que você se lembra daquele fato específico. Foi porque aquilo aconteceu que você percebeu essa tristeza? Quando você perde um emprego, perdeu um dinheiro em um negócio, enfim, veja comigo que existe um motivo específico e por causa disso, existe um tempo também que essa tristeza ela vai persistir e com o fator cognitivo sempre associado àquilo que aconteceu. Então, o meu pensamento vai estar sempre voltado para aquilo que me desencadeou a tristeza, certo? Quando a gente vai falar de depressão, eu quero que você pense nesse infinito aqui, tá? Não que a depressão ela seja infinita, nunca vai passar. Se você fizer o tratamento de maneira adequada, vai passar sim. Contudo, a depressão ela é diferente da tristeza. Ela não tem um motivo específico, por isso não existe um ponto de início e não existe um ponto final em relação àquilo que aconteceu. Entende? Então vamos lá. Quando está triste porque perdeu o emprego, se conseguir um outro emprego, fica feliz. Não é assim? Ou então, antes de conseguir mesmo, já supera, já entende, olha, faz parte da vida. Na depressão, não. Você não tem um fator desencadeante que determina um momento para aquele quadro passar. Começa e passa, certo? Vamos lá, tem uma outra variação que eu quero que você entenda. Quando isso, por exemplo, um quadro depressivo ele está associado a uma perda, não significa dizer que foi por causa daquilo. Pode acontecer, por exemplo, de um quadro depressivo ser desencadeado quando a pessoa ela tem uma perda. Contudo, a depressão, como a gente não fala em cura, ela sempre esteve presente na vida do indivíduo, mas digamos que estava adormecida. Então, não foi aquele evento que causou a depressão. A pessoa não tinha depressão, nunca teve depressão e por causa da morte de fulano está depressivo, está deprimido. Não, isso não existe. A depressão, ela tem fatores múltiplos. Digamos que essa depressão estava adormecida, aí aconteceu a morte de alguém, o término de um relacionamento, uma perda financeira, a depressão ela surgiu. Quando aquela perda for resolvida, não necessariamente a pessoa ela vai sair imediatamente do quadro depressivo. Porque a depressão está relacionada com diversos fatores da vida. Tem a questão biológica envolvida, tem a questão genética. Então, tem os tipos de pensamentos que não vão estar associados apenas à perda que ela teve. Entende? Então, é diferente da tristeza. Tem um ponto de início e tem um ponto final. E esse ponto de início e ponto de final da tristeza pode ser muito rápido. Um ciclo assim, muito rápido. Outra coisa, a depressão ela vai ter outros sintomas associados, tá? Então, a tristeza,
que a gente chama de humor deprimido, tá certo? Esse humor deprimido, ele é um sintoma da depressão, ele não é a depressão por si só. Então, em um quadro depressivo, vai ter, por exemplo, a perda de interesse por coisas que antes eram prazerosas, que a gente chama de anedonia. Pode haver a ideação suicida, pensamentos de morte, planejamento de uma tentativa de suicídio. Pode haver uma perda de apetite significativa, ou a pessoa ela ganhar muito peso, começar a comer demais. Então, são outros sintomas que estão associados a esse quadro depressivo, tá bom? Depressão é um transtorno mental que tem muitos sintomas além desse humor deprimido, dessa tristeza mais profunda. Não é a tristeza profunda que define a depressão, certo? Então esse foi o vídeo de hoje. Deixa seu like, por favor, se inscreve no canal se você precisa aprender a lidar com a sua saúde mental. Espero que tenha feito sentido para você, que essa dúvida tenha sido sanada de uma vez por todas. Se cuida!